Olá, tudo bem? Hoje estou passando por aqui para mais um vídeo no YouTube e hoje nós vamos tratar de um tema que eu considero muito atual e muito relevante, que é o autocuidado e o processo de envelhecimento. Para começar, é importante dizer que desde que nós nascemos, nós já iniciamos esse processo de envelhecimento, porque o envelhecimento celular, ele já inicia já desde esse momento. Então, envelhecer precisa ser compreendido por nós como um processo natural no ciclo de desenvolvimento do ser humano. Então, se nós formos pensar nos diversos ciclos que nós vivemos, nós vamos, desde o nascimento até a nossa morte, nós vamos passar pela infância, nós vamos passar pela adolescência, nós vamos passar pela juventude, nós vamos passar pela vida adulta e nós vamos passar pelo que se chama de terceira idade ou melhor idade, que é quando nós iniciamos aí emocionalmente, digamos assim, o processo de envelhecimento. Por que eu digo emocionalmente? Porque envelhecer não está diretamente relacionado à questão cronológica. Envelhecer significa como nós nos relacionamos com a vida, qual é o sentido que nós damos à nossa existência. Na minha prática clínica, é muito comum, muito mesmo, lidar com jovens que se sentem velhos e pessoas com mais de 50 anos que se sentem jovens. Então, o que significa ser velho? O que significa ser jovem? Então, esse é o primeiro desafio que nós temos, né? Então, nessa caminhada que nós fazemos, nós vamos aprendendo a como olhar para esse percurso da vida enquanto uma possibilidade de gerar aprendizados e de viver experiências que possam dar sentido à nossa vida. E por que eu pensei em falar em autocuidado e processo de envelhecimento? Eu estava refletindo, né, nas últimas semanas, nos últimos dias, e por isso eu escolhi esse tema, que hoje, infelizmente, existe um apelo muito grande quando se fala de longevidade, e que eu não concordo, e que eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui nesse vídeo, né? Hoje, quem dita, né? Hoje, né? Eu digo, desde, né? Da inserção, né? Do fortalecimento do sistema capitalista, isso se deu ali a partir da Revolução Industrial, lá no século XVIII, né? Finalzinho, né? Iniciozinho do século XVIII, daí foi caminhando, né? E na verdade se consolidou ali, né, no finalzinho do século XVIII, nós estamos gradativamente vendo, né, o mercado cada vez mais fortalecido em relação a como a sociedade, né, ditando regras de como a sociedade deve funcionar. Então, hoje falar de longevidade é falar de produtividade, é falar de consumismo. Então, quanto mais tempo eu vivo, mais tempo eu posso produzir, mais tempo eu tenho para consumir. Então, virou uma indústria, um comércio do processo de envelhecimento. E para mim, envelhecer de forma saudável não é isso. Envelhecer de forma saudável é investir no processo de autoconhecimento e é investir no autocuidado. Então, por que eu invisto no meu autocuidado? Por que eu invisto no meu processo de autoconhecimento?
não porque eu quero preencher um padrão. Qual o problema de envelhecer? Eu atendo muitas pessoas que entram em crise com essa questão do envelhecimento, e cada vez em idades mais precoces, né? Então, as pesquisas mostram, por exemplo, que nós mulheres, né, na faixa dos 30 anos, começamos a experimentar alguns sentimentos relacionados ao processo de envelhecimento. Então, alguns pensamentos vêm nessa fase relacionados à maternidade, relacionados à possibilidade de estar estabelecendo, né, um vínculo afetivo mais estável com alguém, aquisição de bens materiais. É um momento em que começamos a nos olhar no espelho, né, de forma gradativa, isso vai aumentando, né? E a compararmos com a imagem de 10 anos atrás, por exemplo. Então, esse é um momento, né, em que as mulheres começam, né, entram muito em contato com o fato de estarem envelhecendo. E na nossa sociedade, o velho, ele não serve mais. É incrível, né? Porque no momento em que nós, por exemplo, mais estamos, né, preparados, né? Então as mulheres, elas também se preocupam muito com a questão da carreira profissional, né? E no momento em que nós mais estamos preparados, o que acontece? O mercado diz, não, você está velho para o mercado de trabalho, você não serve mais. Então, com os homens, esse processo acontece um pouquinho diferente, né? Os homens, eles estão mais preocupados com dinheiro, com poder, com status, com virilidade, né? Então, na faixa dos 40 anos, os homens começam a se preocupar um pouco mais com essas questões. Nós, mulheres, já temos, né, um hábito de cuidarmos um pouco mais da nossa saúde, né? Já desde cedo, as questões relacionadas à saúde da mulher, exames periódicos, nós temos mais facilidade de buscarmos ajuda psicológica, ou seja, os homens já têm um pouco mais de dificuldades em relação a isso, porque tem mais dificuldades de lidar com as suas emoções, de expressar aquilo que sentem. Ou seja, existem, né? O que eu estou querendo dizer? Que existem também diferenças entre o processo de envelhecimento feminino e o processo de envelhecimento masculino. Então, o processo de envelhecimento, se nós começamos a envelhecer desde a infância, é importante que nós possamos cuidar ou se autocuidar desde muito cedo. Então, eu estou falando aqui de um olhar mais ampliado, né, para todas as dimensões que envolvem a nossa vida. Não só a dimensão física, mas a dimensão física, que poderíamos chamar de dimensão biológica. Nós teríamos também, né, que nos preocuparmos com a dimensão psicológica. Nós teríamos que nos preocuparmos também com a dimensão espiritual. E nós precisaríamos também nos preocuparmos com a dimensão social. Então, eu não tenho como ser a mesma pessoa hoje, aos 57 anos, que eu era aos 25. Por quê? Porque eu envelheci. Eu envelheci, mas eu não perdi a minha potência de ser. Eu penso muito sobre isso, sabe? Talvez porque eu esteja chegando aos 60 e eu acho que o que mais caracteriza o processo de envelhecimento é a perda da capacidade de sonhar. Eu acho que quando uma pessoa perde a capacidade de sonhar, ela ficou muito velha. Ficou muito velha. Eu tenho 57 anos, eu tenho milhares de projetos. Inclusive, nesse momento, eu estou empreendendo numa outra coisa, que uma hora eu conto para vocês. É surpresa ainda, né? Então, eu tenho me cuidado,
como é que eu estou me cuidando, né? Praticando atividade física, fazendo terapia, sim, psicólogo precisa fazer terapia também, cuidando da minha alimentação, investindo nos meus relacionamentos, cultivando amizades, realizando projetos, mas não é cultivando a minha espiritualidade, né? Dentro da minha crença, cada um tem a sua, né? Então aqui eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, mas não é para atender às necessidades de ninguém, muito menos aquelas ditadas pelo mercado. Mas eu estou investindo pensando em quais são as minhas necessidades, o que a minha essência está pedindo. Então eu me sinto viva, eu me sinto com vontade de fazer as coisas, né? Existem também alguns tabus, né, em relação ao processo de envelhecimento relacionados à sexualidade. Isso já foi muito mais evidente, né? Muito mais forte. Hoje já mudou bastante, mas assim, esse mito, né, por exemplo, no caso de nós mulheres, da menopausa, né, de que a partir da menopausa a mulher passa a não sentir mais desejo, isso não é verdade, isso não é um padrão. Isso varia de mulher para mulher e vários fatores podem interferir para que uma mulher numa determinada idade ela não sinta, né, tanto desejo ou não sinta mais desejo. Existem questões de ordem fisiológica, sim, mas o seu médico, né, vai estar orientando nesse sentido. E em relação aos homens, a gente vê homens com idades cada vez mais precoces precisando usar de recursos medicamentosos, né, e entre outros, para poderem se manter viris, né? Então, o que está acontecendo? O que acontece, né, nesse processo de envelhecimento, né? É claro que envelhecer é pensar, né? Ou melhor, é entrar em contato com a nossa finitude. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, é claro, nós podemos morrer a qualquer momento, mas quanto mais eu vivo, mais eu vou experimentando, né? Esse momento em que eu vou chegando mais próxima do fim. Mas até esse fim, ele é muito peculiar. Ele tem a ver muito com a singularidade de cada um, porque tem a ver com a crença de cada um a respeito da morte. Né? Então, envelhecer é um processo natural. Se eu envelheço, é sinal de que eu estou viva, de que eu estou vivo e de que eu posso me manter saudável. Essa é a ideia, né, pessoal? É de que eu possa, mesmo numa idade mais avançada, me sentir potente a partir daquilo que eu preciso naquele momento. Então, essa consciência de que eu tenho uma idade X, eu me sinto de uma forma Y e eu sou capaz de fazer N coisas, quem vai dizer sou eu. Quem vai dizer é cada um de vocês que está me assistindo aqui agora, e não o outro. Cada um sabe aquilo que consegue fazer, aquilo que pode fazer, a forma como vai investir na sua vida. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, de que envelhecimento não implica em fim, implica em vida. Enquanto nós vivemos, nós precisamos manter ativo os nossos projetos. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem em que uma pessoa, né, um jornalista bem famoso, o Boris Kazoy, ele trouxe uma informação que eu achei incrível. Ele tem 80 anos e ele é jornalista há mais de 60 anos e ele é muito conhecido. Vocês acreditam
que ele está na segunda fase do curso de medicina veterinária e que ele sonha em se especializar, na verdade não é nem um sonho, é um projeto dele. O projeto dele é se tornar um médico veterinário especialista no atendimento de cães e gatos. Nossa, mas 80 anos fazendo medicina veterinária? Sim, qual é o problema? O Boris Casoy tá vivo? Entendem o que eu quero dizer? Então, o problema não é envelhecer, mas é como nós lidamos com o nosso processo de envelhecimento. Então, eu quis aqui trazer, né, algumas questões de uma maneira muito simples, né, que como um desafio, né, para cada um de vocês que está me assistindo nesse momento, para que possa refletir sobre a sua própria vida, né, de como vocês se sentem quando se olham no espelho, de como vocês se sentem quando veem uma foto antiga, de como vocês se sentem quando olham o investimento que fizeram em si até o presente momento, independente da idade que você tenha. O que vocês têm de projetos para frente, como vocês olham para o futuro, um futuro que pode ser mês que vem, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 20 anos, dependendo da idade que você tiver. O quanto você tem investido no seu autocuidado, né? Como você tem investido na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde espiritual, na sua saúde social. Se você é uma pessoa sozinha, se você tem dificuldade de estabelecer vínculos com outras pessoas, se você cultiva bons relacionamentos, se você dedica, né, um tempo para si, para os outros, se você guarda muitas mágoas, se você tem questões familiares que poderiam ser resolvidas, mas que não dependem só de você, ou algumas talvez até dependam, né? Perdoar alguém, por exemplo. Como é que está a capacidade de vocês de perdoarem? De como vocês se sentem em relação à própria existência. E aí, a partir desse olhar para dentro, né, poderem se perguntar o que eu posso fazer para ter vida. Porque envelhecer é um processo natural, como eu já falei. Mas como eu quero envelhecer? Essa é uma decisão que cada um vai tomar. Então, eu queria trazer, né, para vocês essas questões como uma reflexão mesmo, né, de como cada um lida, né, com o seu processo de envelhecimento, ok? Um grande abraço a todos e espero que tenham gostado de mais um vídeo no meu canal do YouTube. Ó, um beijo grande para vocês.